Louvado seja Deus. Antes de iniciarmos, irmãos, eu gostaria de orar. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa manhã, Pai, nós te entregamos o nosso melhor, Pai. Talvez, Senhor Deus, ainda não seja o melhor que queremos ou o melhor que podemos, Pai. Mas uma coisa eu sei, Pai, eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Meus irmãos estão aqui na Tua presença, Pai. Senhor, faça o melhor na nossa vida, Pai, para que a gente possa entregar melhor ainda para o Senhor, Pai. Que todos os corações tenham livre acesso àquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos tratar, aquilo o que o Senhor quer falar com cada um, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Somente sou um vaso a ser usado por Ti, Pai. E o que mais procuro em minha vida é ser um vaso de honra para ser usado na Tua obra, como eu sei que cada um aqui assim o deseja também, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Para quem eu não vi ainda, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja convosco, viu? Com cada um de vocês. Você que nos acompanha de casa, que Deus que está aqui fazendo a diferença, está aí também, vai fazer a diferença no seu lar. Amém, meus irmãos? Eu quero ler um texto e vai ser tranquilo nessa próxima meia hora aí, que nós vamos estar juntos. Pretendo que Deus fale aos nossos corações e eu pretendo que Ele faça a diferença na nossa vida, na minha e na sua também. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do 5, do 21 ao 34. E passando Jesus, outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te, venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Repete comigo. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém. 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Só até aqui, meu irmão. Meus irmãos, esta manhã, eu meditando e Jesus, nesse texto eu ia fazer o texto anterior, mas esse aqui Deus falou comigo fortemente. Fortemente, meu irmão. E eu acredito que vocês já ouviram pregações desse texto, ou ouvem ainda e buscam milhões de vezes. Dá para ouvir a qualquer momento. Não só ouvir, mas na sua leitura mesmo, Deus deve falar algo a você sobre essa pregação. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma filha que estava enferma e de uma mulher que foi curada. E eu coloquei um título nessa ministração, que o título é assim: Jesus sempre terá um tempo para você, sempre. Jesus, presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, minha irmã. Jesus sempre, não é de vez em quando, sempre terá um tempo para você. Não importa, isso vocês devem perceber, em quantos pedaços seu coração foi partido. Não importa. Qual a dificuldade que você está passando? O mundo, ele nunca vai parar, presta atenção, nunca vai parar para que você conserte tudo e continue sua vida. O mundo não para, não. Não importa o que você esteja passando. Às vezes, pessoas ao lado não conseguem perceber o que você está passando. E pessoas ao lado, por qualquer outro motivo, não conseguem parar para que você possa consertar e continuar em frente. O mundo não para. Ter o coração partido ou ter um problema e tentar consertar sem menor apoio é terrível. Acredito que muitos irmãos passaram por isso. Eu conheço o testemunho de muita gente dessa igreja. Eu também tenho um testemunho de dificuldades. E eu sei, irmão, quando a gente está na dificuldade, nada para. Parece que as coisas estão mais aceleradas ainda. Você fala, poxa, dá um tempo, dá uma segurada, as coisas parecem que fica pior. Porque, sabe por quê? O mundo não vai parar para você resolver o seu problema. Mas como eu coloquei no título, Jesus sempre tem um tempo para você. Esse tem. Jesus sempre terá. E isso se dá por conta do quê? Correria do dia a dia, a correria que nós passamos hoje em dia. As pessoas estão agitadas, o mundo naturalmente está agitado. As coisas vão acontecendo à nossa volta e às vezes nós não percebemos que uma pessoa precisa de um socorro, uma pessoa precisa de um auxílio. Nós não percebemos isso. As coisas estão tão agitadas e nós vamos, quando você olha, vixe, aquela pessoa está mal, deixa eu ir lá, e a pessoa já não está mal, não, já passou do que está mal. Pensa bem, quanto tempo essa mulher sofreu? 12 anos. 12 anos. Rapaz, eu acho que se eu cortar aqui e ficar saindo sangue 3 dias, eu vou ficar amarelo. A mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. É complicado. O que ela não passou? Diz que ela perdeu tudo, vendeu tudo. Há tantas ministrações em cima disso, mostrando o quanto ela sofreu. E esta manhã eu quero mostrar algo diferente para você. Que talvez você já ouviu falar. Mas se está ouvindo de novo é porque é um lembrete para a sua vida. É um alerta que Deus está dando para mim e para você. Amém? Como lemos nos textos, Jesus naquele momento, ele tinha uma urgência. Porque quando alguém tem uma urgência, vai fazer a urgência primeiro, é natural. Jesus tinha uma urgência naquele momento. No versículo 23, pode pôr para nós, Fabio? No versículo 23 diz assim, e rogava-lhe muito dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Era uma urgência. Talvez porque nós estamos lendo o texto alguma coisa, a gente pensa lá na frente, mas se você
fecha os seus olhos agora e pensa assim, ó, e fala isso, ó, minha filha estava doente, estava precisando de ajuda. Naturalmente você vai sentir um peso diferente no coração, falar, não, essa é urgência. Essa urgência ele precisa cuidar agora. Você imagina Jesus com essa urgência, que era uma urgência. No meio do caminho, uma mulher vai e para tudo. Se estivesse lá, você ia falar que não, agora não. Ele tem uma urgência, depois ele vê essa outra urgência. Ele tem uma urgência, mas como eu falei, Jesus sempre terá um tempo para você, sempre. Não importa o que você está passando, Jesus tem tempo para você. Talvez nós não estamos indo a Jesus, mas Ele tem o tempo para nós. Ele tem. E no caminho aconteceu algo surpreendente, que foi a cura dessa mulher. E Jesus teve esse tempo para ela, como tem esse tempo para nós e para qualquer um de nossa família. Para quem está ouvindo em casa, Jesus tem esse tempo para você também. Às vezes você tira, não quero ir. Jesus está só esperando você se achegar. Porque Ele tem esse tempo para você, para todo mundo. E eu tirei algumas considerações aqui, que achei pertinente para a gente falar um pouquinho, tá? A primeira consideração que eu quero tirar desse texto, só desse texto aqui, nós vamos ficar só nele, é o seguinte, não vai conseguir, eu leio aqui. Não seja o tipo de pessoa que só busca satisfazer a sua curiosidade. Não seja esse tipo, meu irmão. Toda aquela gente, nós lemos no texto que todo mundo que estava ali, o que eles faziam? Apertavam Jesus. Eles estavam lá, estavam no meio, era o que? Eu pedi para vocês, era uma multidão que o seguia e apertavam Jesus. Todos eles estavam ali, né? Apertando, tocando em Jesus, todos eles, apertava muito. Mas, meu irmão, e você, o que você faria? Pensa bem, Jesus está ali, né? Você ia apertar também. Você ia chegar perto, não ia? Ia colar em Jesus, você ia estar mais próximo dele. Por quê? Porque ele estava ali, carne e osso, assim, ó. Jesus está caminhando aqui. Não, vou ficar do lado, vou no meio da multidão e vou lutar com todo mundo, brigar, eu vou apertar ele também. Não era isso que nós faríamos? Isso é uma certeza nossa. E eu tenho algo para você, meu irmão. Jesus se faz presente nesse lugar aqui. A Bíblia diz que ele passeia em meio ao louvor. Você talvez estava com uma multidão ali, apertando todo mundo, e Jesus passeando aí no meio, e você deixou de pegar. Você deixou de tocar. Porque você crê nisso. Você crê que ele passeia em meus louvores. Você acredita que onde há dois ou mais falando do nome dele, ele se faz presente. Ele se faz presente. Olha a oportunidade que nós temos. Mas naquela época, como muito hoje em dia acontece, nós ficamos como a multidão. Nós ficamos perdidos no meio. Nós ficamos tentando nos satisfazer somente com curiosidades. O que Jesus vai fazer com o meu irmão? O milagre que Jesus vai fazer com o outro? O milagre que Jesus tem que fazer com essa pessoa? Sabendo que eu preciso desse milagre. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso pegar em Jesus, alcançar a Jesus. Sou eu que preciso. Mas às vezes eu estou como uma multidão. Eu estou ali no meio e fico meio perdido. Nessa multidão, no meio de todo mundo e sem saber o que fazer. Perdido. Vamos mais além. Nesta hora, Jesus ele tem algo para tratar com cada um. Comigo e com você. Algo diferente. Então, às vezes eu me pergunto, e acredito que os irmãos já fez essa pergunta. Por que tanto sofrimento? Por que eu tenho um coração partido? Por que tanta dificuldade em alguns momentos? Se eu estou na presença de Jesus? Eu busco a Jesus, eu busco a presença dEle. Nós aprendemos aqui maravilhosamente, domingo a domingo, semana passada, de como preparar o nosso altar, de nos enchermos do Espírito Santo.
Mas o que faremos com isso? O que faremos? Eu li uma frase num livro e achei muito legal falar para vocês. Ela diz assim: o pecador, quando ele está envolvido demais com o seu pecado, o pecado não pensa que é só aquele negócio pesado não, viu, meu irmão? Às vezes tem coisinha que você faz que é fora da vontade de Deus, mas aquilo lá já é o seu pecadinho de estimação, é o seu costume. Mas quando você está envolvido com isso, acontece algo que é perigoso para nós, é muito perigoso, porque nós vamos à casa de Deus, nós participamos da presença do movimento, sentimos o toque, a carícia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele acaricia você, ele não chega te batendo não, ele chega te fazendo carinho, você percebe a carícia do Espírito Santo, mas você não muda, nada, a cura não vem, a tristeza da alma continua. Por que isso? Porque nós estamos cegos espiritualmente, a cegueira espiritual toma conta, e isso é perigoso, meu irmão. Isso é muito perigoso, andar em meio à multidão e ficar desse jeito. É perigoso demais. Nós temos que aproveitar esses momentos. Temos que aproveitar quando tiver o louvor falando, o louvor Deus derramando, porque o louvor sobe aos céus. A presença de Deus passeia em meio aos louvores. E nós percebemos isso. Mas você percebe o quanto que você aproveita disso? O quanto? O segundo ponto diz assim: não seja o tipo de pessoa, não seja o primeiro, não seja a pessoa que só busca satisfazer sua curiosidade. O segundo é assim, seja o tipo de pessoa que rompa em fé, que rompa qualquer barreira pela fé, mas você tem que romper. O versículo 28, coloca para nós, por favor. No versículo 28, ela diz assim: porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Ela estava determinada a fazer. Quando você veio para o culto, quando você sai para ir numa casa de reunião, no acampamento, de ministrações, algum lugar que vai falar a palavra de Deus, como que vai o seu coração? Essa mulher sabia que ela queria lá. Quando você vai, você sabe o que você quer? Ou você vai só comer a multidão? Vamos ver o que vai acontecer lá. Vou participar para ver o que vai dar, o que vai acontecer. Esse tipo de pessoas não podemos ser. Mas esse tipo de pessoas nós temos que ser. Pessoas que sabem que eu vou na casa de Deus, eu vou orar, e vai acontecer, é promessa do Senhor. Meu irmão, uma coisa é certa: Jesus, ele pode e quer te curar, ele pode e quer te abençoar. Jesus pode isso. Tem muita gente que pode, mas não quer, tem muita gente que quer, mas não pode, mas Jesus não. Jesus pode e ele quer. Você tem algum problema, leva a Jesus. Você tem algum problema, joelho no chão e a Jesus. Eu falei aqui de manhã na intercessão. A Andréia abriu aqui falando que é do alto que veio o nosso socorro. Só maravilha. E eu falei na intercessão que a arma mais poderosa que nós temos é o quê? A oração e o estudo da palavra. A oração e o estudo da palavra. E isso é para mim, é para você estar entregado a nós. Mas o quanto nós buscamos disso? O quanto nós apertamos, não somente como a multidão, mas apertamos para buscar, irmão. Nós rompemos as barreiras. Estou com um problema, não vou romper, não, vou ser curado. Jesus prometeu que nós sararíamos, seríamos curados, então eu vou ser curado. Mas algumas coisas nós estamos fazendo. Essa mulher fez. Essa mulher fez. O pai da menina fez. Ele rogou a Jesus, ele foi lá, se prostrou aos pés e foi curado. Ressuscitou e foi curado. Amém? Parei aqui. 3. Mas essa mulher, ela se deu conta naquele momento. Ela deu conta naquele momento que aquela era a hora dela.
Às vezes você passa, eu passo, nós passamos por dificuldade e desperdiçamos esse tempo, desperdiçamos esse momento em que Jesus está falando conosco, em que a presença dele está nos envolvendo, e eu não sei o que fazer, só estou aqui, eu só estou. Enche do Espírito Santo, pede a Deus, deixa o Espírito te tratar, receba a carícia do Espírito, quebre a cegueira espiritual e toque em Jesus. Rompa todas essas barreiras da sua vida pela fé, porque não há outro meio, meu irmão. Como eu falei no início, o mundo, ele não vai parar para você arrumar seus defeitos, os seus problemas, as doenças, as falhas, as confusões mentais. O mundo não vai parar para isso, não. Capaz do mundo ainda acelerar um pouquinho mais para derrubar, porque o inimigo é assim. Quando ele não aguenta, consegue parar alguém, ele empurra. Então, cuidado. Estou indo porque... Não, cuidado. Às vezes o inimigo te empurrou, você foi mesmo, vai cair lá na frente. Cuidado. Quando ele não para, ele empurra. A gente tem que estar firme na rocha. Temos que saber em quem tocar. Temos que saber para quem nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. E não há nada mais poderoso de que resolver os problemas tendo contato direto com Deus. E o contato direto com Deus é através da oração. É através de você orar e chegar lá. Amém? Essa mulher, ela não perdeu essa oportunidade. Ela sabia que ali ela ia resolver o problema dela. Ela foi. Ela rompeu todas as barreiras da vida dela e foi lá. Se você tem uma dor, principalmente dor no coração, se você tem confusões psicológicas, coisas que talvez não sejam coisas aparentes, sofrimento na alma, como é que você resolve isso? Se achegando a Deus. Só Jesus pode te livrar disso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma faca de 2 gumes, cara, uma espada de 2 gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir entre juntas e medulas e todos os sentimentos do coração. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que nós temos que buscar e precisamos buscar isso a cada dia. Terceiro, arrume pretextos para não se aproximar de Jesus. Às vezes, o versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Ela veio por detrás e tocou nas vestes. Às vezes nós arrumamos pretexto, temos dificuldade de fazer muitas coisas. Mas se eu volto para esse texto, eu aprendo uma coisa. Quanto tempo que ela sofria? 12 anos. A provável situação dela totalmente debilitada. Totalmente debilitada. Mas ela tinha uma urgência. Se você não tem urgência, louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você tem urgência, quebra todos os pretextos. Quebra todos os julgos que não te deixam se aproximar de Jesus. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Deixou para nós, Mateus 6,6, entra no teu quarto, se põe de joelho lá, fala com Deus, resolve o teu problema. Quando estiver em comunhão, quando a presença de Deus estiver acontecendo, não seja só mais um na multidão, não. Não seja só aquele que participa, que só olha, faça parte do... Toque em Jesus. Eu falo, hoje eu tenho um objetivo. Eu vim buscar algo de Deus para a minha vida. Eu vim buscar. Porque ou você é abençoado ou você é abençoador de alguma pessoa. Mas busque isso. Busque ser fonte de vida na vida de alguém. Busque vida para você. Você sabe onde é a fonte, é Cristo. Busque para você. E se alguém está fraco, transceda isso para a pessoa. Ore, interceda pela pessoa. Essa mulher, ela estava totalmente debilitada, mas ela
Ela podia estar cansada, mil e uma desculpa, enferma demais, sem dinheiro. A vida dela estava praticamente acabada. Mas chega uma hora que a gente não tem o que fazer. Temos que romper em fé. Vou falar um testemunho rapidinho aqui, não demoro não. É sobre a minha vida. Eu tive em uma das... que a minha vida nunca foi fácil, mas em uma das que aconteceu, mas eu sempre vi Deus operar, meu irmão. Graças a Deus eu sempre vi Deus operar. E eu tenho uma filha que ela foi acometida de leucemia há um tempo, deixa eu ver. Hoje ela faz aniversário, então, graças a Deus. Mas quanto tempo foi? Lembra, amor? Lembra de? Ela devia... Faz uns 11, 12 anos, mais ou menos. Uns 12 anos atrás. Rapaz, aquele dia eu não sabia. Eu falei, meu Deus, e agora? Foi morrendo a minha esposa de câncer, o meu pai de câncer, depois eu falei, foi todo mundo, aí minha filha teve que eu falei, meu Deus do céu, cara. Só que chega uma hora que você tem que falar, não vou perder mais para o diabo não. Você tem que tomar uma posição na sua vida. Porque a bênção foi na vida dela, mas eu falei, Deus, eu preciso dessa bênção hoje, eu preciso. Hoje eu ficava na UTI e eu ficava vendo que ela era menor, eu tinha que estar lá na UTI. E ela indo desfalecendo, o negócio só diminuía. Eu falei, meu Deus do céu, não entendo nada daquilo, mas só diminuía. E eu ficava só de joelho. Aí ficava de joelho quase a noite toda e trabalhava o dia inteiro, depois voltava à noite para dormir no hospital, e ali ficava. Mas teve um dia, meu irmão, e é isso que eu quero falar para vocês. Teve um dia que eu levantei, acordei assim, eu levantei, cara, mas eu estava numa alegria, numa paz assim, que eu falei, rapaz, coisa boa. Foi o dia até que um amigo nosso aqui em comum, Oséias e a Marta, foram nos visitar. E rapaz, eu estava numa alegria, estava feliz. Aquele dia, meu irmão, eu senti aquilo, sabe quando falam assim, a paz que excede todo o entendimento? Eita, glória a Deus. Aquilo fez parte da minha vida. E eu falo para vocês, meu irmão, só buscando a Deus. Porque eu tive lá e eu acordei, sabe? Eu tinha certeza que ela ia sair dali, ia para o quarto, e depois do quarto a gente ia embora. Ia passar uns dias, mas ia embora. Eu tinha essa certeza. Todo mundo que ia lá não sabia porque que eu estava feliz, que eu estava em paz. Eu também não sabia, não. Mas depois eu comecei a entender a paz que excede todo entendimento. Deus é bom, meu irmão. É por isso que eu falo, a gente tem que buscar. Hoje ela já tem 2 filhos, indo para mais outro, e já se passaram 12 anos, e Deus curou. Mas ela foi a pique, estava morrendo. Eu falei, não, Deus, não dá, não consigo mais, eu não aguentava mais. Então, às vezes, você está com dor no coração, você está com algum problema. Para de sofrer com esse problema. Para de sofrer com a dor no coração. Você está onde é a fonte, aonde você veio buscar. O Rei dos Reis está aqui. Ele se faz presente. Está na sua casa. O Espírito Santo te acompanha, está com você lá. Por quê que está assim? Não tenho força para ir sozinho. É por isso que nós estamos aqui, em unidade, orando e proclamando que o Senhor é Deus, que Ele é o Rei dos Reis. Ele veio para curar, para salvar, e Ele quer abençoar, Ele quer. Ele não precisa só se Ele quiser, não, Ele quer. Só que tem um porém, tem coisas que acontecem. Aquela multidão estava lá, a multidão andando. Apertou, o que fala o texto? Eles apertavam Jesus. Eles tocavam, apertavam, mas somente aquela mulher. Oh, glória a Deus. Somente ela veio com um propósito, rompeu todas as barreiras, todos os problemas, chegou lá e tocou. Você imagina, todo mundo apertando, alguém toca, ele para e ele fala, opa, alguém me tocou. Sabe por quê, irmão? Ele espera que dele saia virtude. Ele espera que dele saia virtude para a sua vida.
Você pode buscar essa virtude em Jesus. Você busca tocando nele. Muita gente estava apertando Jesus. Todo mundo ali estava tocando Jesus. Mas ela não. Ela foi com um coração diferente. Nós já lemos aqui que ela foi com objetivo. Ela chegou lá e ela queria tocar. Ela falou: se eu tocar em Jesus, eu vou sarar. Eu vou sarar. Era esse o objetivo dela. Então há coisas que acontecem comigo, acontecem com você, que nós temos que tomar uma posição. Como eu tomei no passado, você também pode tomar. Para a sua vida, se você está enfermo, se você está enferma, problemas pessoais, ou para um filho, para uma filha, porque a Bíblia inteira nos ensina isso, não é errado. Jairo estava pedindo para quem? Para a filha dele. Ele não tinha problema. O problema dele era que a filha dele estava sofrendo. Mas a filha dele tinha. Só que ele foi aonde? Ao Rei dos Reis. Ele foi a Jesus. Eu fui a Jesus. Eu clamei a Jesus. Minha filha foi abençoada. E eu também fui abençoado. Nós fomos abençoados. Minha casa foi abençoada. E assim tem que ser para mim, para você, para todos nós. Então algumas coisas eu já passei na minha vida que quando eu percebo a presença de Deus eu falo: oh, que alegria. Não foram poucas não, irmão, foram um bocadinho. Mas glória a Deus eu estou aqui. Glória a Deus eu entendo que eu não posso desperdiçar esse momento. Eu aproveito cada momento de oração, cada momento de participar, eu aproveito, meu irmão, porque eu sei o poder que há nisso. E é uma coisa que você não passa para ninguém, você fala, você mostra e a pessoa se prostra e faz. Porque eu não acredito que vocês não tenham vencido por falta de oração. Oraram e venceram. Em tudo que vocês fizeram, as suas dificuldades, se vocês parar para pensar, vocês oraram e conseguiram. Só que isso tem que ser uma coisa forte, uma constância. Imagine o poder da igreja que ora, imagine o poder da família que ora, da mulher que ora, do homem que ora. Imagine quanto Deus vai operar nessa vida. Amém? Vamos mais além aqui? Então ela deixou os pretextos de lado e tocou em Jesus, porque Jesus percebeu que dele saiu virtude, dele saiu muita coisa boa. Então uma coisa que eu digo, meu irmão, minha irmã, não sofra com os seus problemas, com pretexto, confusão mental, não sofra com isso. Não prossiga com peso no seu coração, não prossiga com isso. Você tem que entregar seu fardo a Jesus. Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O dele é leve. Ele fala que o dele é leve, meu irmão. Não fica com esse peso sobre a sua vida. Se apegue a Jesus. Essa mulher, ela falou: esse fardo já não é mais meu. Porque enquanto você segura, o inimigo faz festa. Nós damos legalidade ao inimigo de fazer festa na nossa vida. Nós damos essa legalidade. Enquanto nós não nos aproximarmos de Jesus, não chegarmos a Jesus, não conseguiremos romper essas barreiras em nossas vidas. Não conseguiremos. Mas não sofra mais com isso não. Se o seu casamento vai mal, não vai bem, se sua família está desunida, oração. Não deixa chegar ao extremo, irmão. Porque ao extremo você sozinho não vai conseguir. Mas enquanto há discordância, que você ainda pode pôr o joelho no chão, aproveita. Quando estiver na presença de Jesus, fala: hoje eu vou tocar em Jesus. Hoje eu vou tocar em Jesus. Hoje vai ser diferente na minha vida. Hoje a minha família vai receber a bênção que Deus prometeu para mim. Assim tem que ser, na minha, na sua, na vida do seu filho, da sua família, de quem está aqui,
dos irmãos que não estão, na vida de todos. Porque Deus pode e quer nos abençoar. Amém? Eu estou terminando, a equipe de louvor, se quiser subir. Deixa Jesus mudar essas coisas na sua vida. Não fique longe dele, chegue perto da presença dele. Como eu disse no início, meu irmão, Jesus sempre tem um tempo para você. Ele sempre tem, né? Ele mesmo disse que quem chegar a ele não vai jogar fora. Todos que chegarem a ele não vai desperdiçar nenhum. A palavra de Deus nos ensina que ele quer abençoar as pessoas, quer abençoar você, abençoar as famílias. Jesus, ele quer fazer isso. Jesus nunca vai estar tão ocupado para dizer assim, ó, mais tarde eu te atendo. Quem já foi a Jesus, Jesus disse isso? Ninguém. Não tem como. Se você se achegar a Jesus, você tem resposta. Você tem que se achegar a Jesus, tem que tocar nele. Porque dele tem que sair virtude para a sua vida. A Bíblia nos mostra isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Ele nunca vai estar ocupado. Ele espera que você chegue a ele. Porque nessa vida ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito. Então não desperdice, meu irmão. Naquele tempo, eles podiam tocar fisicamente em Jesus, mas hoje, glória. Hoje você toca em Jesus com seu coração quebrantado. Hoje você toca em Jesus espiritualmente, rendendo-se a Ele. Você toca nele. O mundo espiritual é real, meu irmão. Vamos colocar de pé? Você toca nele, você faz a diferença. Ele tem um propósito especial para mim e para você. Tudo que você tem que fazer nessa vida. Tudo que você tem que fazer pela sua casa, pela sua família, tem que fazer nessa vida. Porque depois, meu irmão, não dá tempo. Toca em Jesus, aproveita os momentos que Ele quer ter com você, aproveita para ficar perto dEle. Se você tem alguma dificuldade, o coração está apertado, se está desconfortável para você, e o Espírito Santo está falando que está desconfortável, então essa é a hora. Essa é a hora de você louvar a Deus, você se entregar a Jesus, romper todas as suas barreiras espirituais, carnais, e tocar em Jesus. Esse é o momento, meu irmão. Não seja como a multidão. Não se perca na multidão. Quando ele passar, quando ele estiver aí do seu lado, que ele está aí, toca nele. Toca nele. Fala com ele, fala o seu problema. Senta com ele e conversa. Fala com Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos tratando diferentemente, está nos alertando de coisas, Pai, que talvez nós não tenhamos prestado atenção, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado o seu Espírito em nossas vidas, Pai. João disse que Jesus batizaria com fogo e o Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, nesta manhã eu peço, Pai, que arda o coração do meu irmão, arda o coração da minha irmã, Pai, para que eles possam tocar em Ti, Senhor Deus, para que eles possam romper as barreiras, Pai, como essa mulher fez, Pai, para que eles possam acreditar com fé, Pai, como Jairo acreditou e a filha foi curada, Pai. Senhor Deus, Jesus sempre tem um tempo para nós, Pai, e nesse momento Ele tem tempo para esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. Senhor Deus, eu não sei o que eles passam, não sei o que passa cada um aqui, mas o Senhor o conhece, Pai. O Senhor sabe o coração de cada um, Pai. Deus, derrama, Pai. Derrama cada dia mais na vida deles, Pai. Abençoa, Pai.
Traga vida nesta fé, Pai, para que rompa as barreiras, para que quebre, Senhor Deus, todo o jugo que está sobre essas vidas, Pai. Que eles entreguem esse fardo pesado e peguem o do Senhor que é leve, Pai. Oh, Deus bendito, Deus poderoso, Pai. Grande é o teu nome, Senhor. Vamos adorar o Senhor.